Sabe aquela pergunta clássica: como é que um espírito, algo que a gente não pode ver nem tocar, conseguiria mover uma mesa ou fazer um objeto levitar? Pois é, essa é uma das questões centrais que Allan Kardec investigou e hoje a gente vai mergulhar nesse mecanismo para entender como isso funciona. É exatamente esse o mistério que a gente vai desvendar. E a resposta, segundo Kardec, não tem nada de mágico. Na verdade, é um processo com regras bem claras e está tudo detalhado lá em O Livro dos Médiuns. Para a gente entender o quadro completo, vamos montar esse quebra-cabeça em 5 partes, ok? Cada peça vai nos deixar um passinho mais perto da resposta final. Então vamos lá. Primeiro vamos encarar o problema de frente. Como é que uma consciência, uma alma, sem um corpo físico, pode exercer força sobre um objeto material? À primeira vista, parece impossível, não é? A lógica que o livro apresenta é a seguinte: o espírito é a mente, certo? A fonte da vontade. Mas, pensa bem, assim como a nossa mente precisa do nosso corpo para mover uma cadeira, o espírito precisa de alguma coisa a mais, um intermediário para conseguir conectar a vontade dele ao mundo físico. E é exatamente aqui que entra a primeira peça crucial desse quebra-cabeça, um conceito chamado perispírito. Pensa nele como se fosse um corpo energético, meio material, que todos nós temos. E olha que interessante, segundo o livro, ele não é exclusivo de quem já partiu não. Todo espírito, esteja encarnado ou não, tem essa conexão. E o perispírito não é só uma aura vaga, sabe? Ele tem propriedades bem distintas que são fundamentais para ele funcionar como essa ponte entre os mundos. E essa analogia do fio elétrico condutor é simplesmente perfeita. Ela tira o perispírito de uma ideia abstrata e transforma ele numa ferramenta prática. É como se fosse o cabo que conecta a ordem do espírito à ação no mundo físico. Ok, então tá. O espírito tem a ferramenta, que é o perispírito, mas toda ferramenta precisa de energia para funcionar, certo? De onde vem essa energia toda? A resposta é o fluido universal. Imagina ele como se fosse a matéria-prima cósmica, a argila de onde tudo é moldado. É a energia fundamental do universo, e o próprio perispírito é feito a partir dela. Então, o ponto crucial é este: o espírito não está criando força do nada. É parecido com a gente usando o ar para soprar e girar um catavento. O espírito usa o fluido universal para exercer a sua vontade. Ou seja, ele está manipulando uma força que já existe na natureza. Certo? Então vamos mergulhar nisso. Como é que o espírito, o perispírito e o fluido universal se combinam para, na prática, mover uma mesa? A explicação dada pelo Espírito São Luís mostra um processo bem claro, passo a passo, para dar vida à matéria inerte. É um mecanismo, não um milagre. Isso aqui ilustra muito bem a divisão de trabalho. De um lado, o espírito é a causa, a vontade inteligente. Do outro, o fluido é o instrumento, a energia que está sendo direcionada. Um é a mente, o outro é o músculo, digamos assim. Os dois são essenciais para que a ação aconteça. Tudo parece fazer sentido, mas ainda falta uma peça final e indispensável nesse quebra-cabeça: o elemento humano. Se o espírito já tem o perispírito e o fluido universal à disposição, por que ele ainda precisa de um médium? A resposta está no que o livro chama de fluido animalizado. Pensa assim: o fluido universal é como a eletricidade na parede, é energia pura. O médium fornece uma espécie de bateria biológica, um fluido vital que só os seres vivos têm, para dar a essa energia uma qualidade específica que a torna utilizável para aquele fim. O espírito Erasto descreve isso como uma fusão necessária, em que a força que resulta dessa mistura se torna um poder único, unificado. É uma verdadeira colaboração fluídica. Isso ajuda a gente a entender por que nem todo mundo pode ser um médium de efeitos físicos, ou porque alguns são mais fortes que outros. Não é algo aleatório, depende de uma química específica entre os fluidos do médium e do espírito, e também de fatores morais e de sintonia. Então, no final das contas, a conclusão é que fenômenos como mesa se movendo ou aparições tangíveis não são vistos como milagres sobrenaturais, mas sim como resultado de leis naturais que governam esses fluidos mais sutis. E no fim, essa explicação toda de Kardec nos deixa com uma reflexão bem vertiginosa. Se a vontade pode animar a matéria através de leis da natureza, talvez a linha que separa o pensamento da física seja muito mais tênue do que a gente imagina.